Então, meus irmãos, neste texto aqui de Ezequiel 28, de 1 a 19, ele é um texto que se refere ao rei de Tiro, que era uma cidade muito próspera, era uma cidade litorânea, fazia comércio em toda aquela região, no mar Mediterrâneo, e era uma cidade rica. E tem horas que fala como se fosse do próprio rei, e outros momentos o texto se refere ao querubim ungido, querubim da guarda, que é Lúcifer. Não sei se vocês repararam, em 2 versículos fala: quando foste criado, no dia em que foste criado. Então Deus é o eterno, Deus é o Criador, Ele é o Altíssimo. E num dado momento da eternidade, Deus criou os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente pode entender esse versículo de Gênesis 1 assim: num dado momento da eternidade, o Altíssimo criou o mundo espiritual, os céus. E depois ele criou o mundo material, a terra. E dentre todas as criaturas dos céus, porque no céu a gente pensa, tem anjo com asa e tal, mas não é só isso, tem aquelas criaturas diferentes, aqueles seres celestiais diante do trono que adoram, querubins, né? Várias categorias de anjos. No Apocalipse fala Jesus vindo sobre um cavalo, né? Então a gente, flores, coisas diferentes, tem rio, coisas diferentes no mundo espiritual. Então não é aquela coisa, se Deus foi tão tremendo e criativo na terra, tanta diversidade na natureza, imagina no céu. Mas lá no céu ele fez um primeiro movimento de criação. E o primeiro a ser criado foi Lúcifer. Daí uma hierarquia entre os anjos. E veja bem, depois que Lúcifer foi criado, ele teve o imenso privilégio de ver Deus criar os outros anjos, as outras categorias de anjos e os outros seres celestiais. E ele teve o privilégio de ver Deus criar as coisas do céu, não apenas as criaturas do céu, mas as estruturas do céu. E depois que Deus criou os céus, ele criou o mundo físico, o mundo material. Pessoalmente, não é uma doutrina, né? Eu acredito no Big Bang, a grande explosão que os cientistas falam, né? Que num dado momento havia uma grande, gigantesca e imensurável massa de rocha, de carbono, e houve uma tremenda explosão. Então, creio eu que Deus criou essa gigantesca massa e disse: haja luz. Então, quando a luz bateu nessa massa, ela explodiu e expandiu.
E esse é o conceito dos astrônomos, de que o universo está em uma gradual expansão. E essa luz, pegando nessa massa, gerou as estrelas, as galáxias. E Deus foi arrumando os céus. E por último, depois de fazer bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, bilhões, bilhões e bilhões de galáxias, Deus fez a Terra. Deus fez o verde, Deus fez o dia, fez a noite, as estações. E depois fez os animais, partindo da água, os animais terrestres, os répteis, os pássaros. E é muito interessante que os cientistas falam dessa sequência. Por fim, Deus fez os mamíferos, os animais com um cérebro mais desenvolvido, uma reprodução, com afeto. Fez os animais da terra que se reproduzem e que mamam. E, por último, o Senhor criou o homem. E foi uma festança no céu. Imagina, os anjos já tinham visto Deus criar todos os céus. E Deus criou a terra tão linda, tão maravilhosa, e o Senhor criou o homem. E Deus olhou para o homem e disse: você é Adão. E Adão olhou para Deus e disse: Adão. E o Senhor disse: eu sou Deus. E dali Deus deu uma tarefa para Adão: nominar todas as coisas, ou seja, desenvolver a linguagem. E Adão passou um longo tempo sozinho, desenvolvendo a linguagem, e ele reparou que ele estava sozinho. Como que ele reparou? Dando nome para os animais: o boi, a vaca, o leão, a leoa. Ele viu que haviam pares, e eles se reproduziam. E ele viu que ele não tinha a parceira. Então, teve esse longo tempo em que Adão desenvolveu a linguagem. Mas agora eu quero voltar para o céu e contar uma historinha. Uma história ou um entendimento, uma imaginação. Fiquei eu imaginando com os anjos naquela festança de louvor, de adoração. Já tinha comentado com vocês que eu creio que a música foi inventada em parceria entre Deus e os anjos. Porque quando Deus começou a criar e criou Lúcifer, depois as outras categorias de anjos, eles ficavam tão espantados, estupefatos com os movimentos criadores do Eterno, que eles começaram a bater palma. Eles começaram a fazer barulhos, inicialmente desencontrados, e daqui a pouco eles começaram a perceber as tonalidades de vozes, as diferenças, começaram a coordenar esses sons, essas respostas deles, dos anjos, aos movimentos do Eterno na criação. Então fazia aquele bum, uau, aquelas explosões de galáxias e estrelas, aqueles choques celestiais de astros, e Deus foi afinando o universo. E eu acredito assim que até a palavra aleluia surgiu aí, porque deu um bum, eles falaram aí o outro falou o outro falou e saiu aleluia. Louvado seja o Eterno, Criador do céu e da terra.
Então os anjos tiveram esse imenso privilégio de acompanhar a criação. Num dado dia, Deus, na congregação dos santos, diz que tem um lugar, um espaço, um ambiente, né? Eu acho que tem cortinas espirituais, que a sala do trono se abre assim como aquela grande plenária do céu, onde todos os anjos conseguem ver o trono do Altíssimo. E um dia ali na congregação dos santos, o Senhor falou: eu quero trazer uma profecia para vocês. Eu resolvi compartilhar a minha natureza. Aí os anjos falaram: ué, que isso? Como assim? E ele só falou isso. Nada mais. E a partir deste momento, deste tempo, os anjos começaram a conversar sobre esse assunto. Começaram a discutir esse assunto. Como o Eterno, o Altíssimo, vai dividir a natureza dele. E com quem ele vai dividir a natureza dele. Um olhou para cá, outro olhou para lá, e não sei se foi um anjo ou foi o próprio Lúcifer, ele pensou: cara, o maior aqui sou eu. Eu fui criado primeiro. Eu vi o Eterno criar todos os outros. Se tempo é posto, ele raciocinou: como eu estou aqui primeiro, o Eterno vai compartilhar a natureza dele comigo. Eu sou o cara. Se você ler de novo Ezequiel 28, com essa perspectiva, você vai ver que faz sentido esse raciocínio. Num dado momento, o cara pensou: sou eu que vou receber esse privilégio. Agora é uma outra viagem minha, tenho paciência. Eu comecei a pensar que se instalou a política no céu. Como assim, pastor? Porque o cara disse assim: se sou eu, eu vou querer, eu vou tirar as vantagens desse negócio, assim, porque ele ousou pensar isso. E ele disse para um anjo amiguinho dele: se eu sentar no trono do Altíssimo, você vai ter o cargo tal. E já disse para o outro: vou te dar aquilo e aquilo outro. E os anjos compraram essa ideia. Acreditaram que seria ele, e sendo ele iria fazer benesses. E ficaram viajando nisso. E o Eterno, quieto, dando linha. Não falou mais nada. Passado um tempo, outra vez nessa plenária do céu, a sala do trono aberta, todos os anjos vendo, ele disse: hoje eu vou anunciar para vocês com quem eu vou compartilhar a minha natureza. O meu plano, o meu desígnio, o meu propósito é: eu vou compartilhar a minha natureza com o homem. Uau! Uau! Os anjos pensaram, esse do time lá do Lúcifer, pensaram: mas como assim? Nós estávamos aqui, quando nós vimos, depois que criou tudo, o Senhor criou o homem por último. O ser humano foi o último a ser criado. E começou aquele burburinho entre eles. E começaram a se revoltar contra o Eterno.
Gente, um espírito de rebelião, com crítica, de revolta, começou lá no céu. Um confronto com o princípio de autoridade começou lá. E 1/3 dos anjos estavam nessa política. 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. Qual o motivo? Eles queriam que esta bênção, que este privilégio de participar da natureza divina fosse concedido a eles. Em um dado momento, essa revolta deles se avolumou e o Eterno disse: basta. Vocês lendo o texto, Ezequiel 28, você vai ver. Um dado momento, pensa que houve esse momento lá no céu. Fora! Para as trevas exteriores. Fora da minha presença. Um terço dos anjos foram lançados no segundo céu. Esse lugar onde o trono de Deus se manifesta é o terceiro céu. Mas ainda no mundo espiritual existe uma dimensão que é chamada segundo céu. Escuridão. E lá eles foram encerrados, aprisionados. Num só dia. Jesus disse em Lucas 17, se não me engano, quando os discípulos voltaram, falando: Senhor, até os demônios em teu nome se nos submetem. Jesus disse para eles: eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus, o Filho, o Verbo, o Eterno, ele disse: olha, aquele dia que aconteceu, o basta do Pai, para fora da minha presença, a derrubada de Lúcifer e seus anjos, eu vi, estava lá, eu sou. Veja bem, depois que o inimigo, que Lúcifer se tornou diabo, se tornou Satanás, Satanás quer dizer opositor, diabo, inimigo, ele se tornou inimigo ferrenho de Deus. E com ele os anjos, 1/3 dos anjos estavam. Em Apocalipse 12, diz que João viu um sinal no céu, era uma mulher vestida do sol, estava grávida, representa a igreja revestida do Senhor, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, o ministério apostólico. E tinha um outro sinal no céu, um dragão que arrastou 1/3 das estrelas do céu com a sua cauda. Está falando dessa rebelião de Lúcifer e que ele mobilizou 1/3 dos anjos.
E ao estarem fora da presença de Deus, fora da luz de Deus, se tornaram os demônios. Lúcifer se tornou Satanás, o opositor, inimigo de Deus. E óbvio, se essa tese, essa hipótese é real, do que é que eles estão, o que estava movendo eles naquela rebelião? A inveja. Eu creio que naquele dia, antes de dizer eu vou compartilhar minha natureza com o homem, o Eterno disse uma frase que se repete na Bíblia em várias ocasiões: o maior servirá o menor. E os anjos não entenderam nada dessa frase. Por quê? Os anjos são maiores do que nós. Nós somos menores do que os anjos. O Salmo 8 confirma isso. O ser humano é abaixo, em termos de categoria, de autoridade, de poder, comparado com os anjos. Por isso nós não conseguimos, por nossa força, vencer os demônios. Eles estão numa categoria acima de nós. Mas o Eterno disse: o maior servirá o menor. E essa frase se repete na história de Jacó e Esaú. Se repete. Então, quando os anjos caíram, foram expulsos, eles passaram não só a ter inveja do homem, como eles passaram a ter uma motivação muito intensa, muito profunda, para destruir o homem, para destruir os propósitos de Deus no homem, para impedir a realização do plano do Eterno. Só que, quando Deus criou os anjos, antes de criar tudo mais, ele já tinha esta intenção. Não surgiu isso depois. Uma diferença básica entre os anjos e o homem é que Deus deu a nós o privilégio de reproduzir. Os anjos não reproduzem. O tanto de anjo que Deus criou é o tanto que existe desde o dia que foram criados. Mas o homem não. Ele criou um homem, uma mulher, e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Então esta bênção do sexo, esta bênção da procriação, da reprodução, é algo precioso para o Eterno. É um privilégio magnífico que o Altíssimo deu para o ser humano. E que está dentro deste propósito dele, dividir a natureza dele com o ser humano, com cada um que nasce, que cresce e pode olhar e reconhecer Jesus, Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador. E Satanás e os seus anjos têm inveja do homem, têm ódio do homem, são opositores a Deus e, óbvio, são opositores ao homem. E quer destruir. Por exemplo, um dos investimentos, uma das investidas pesadas do diabo é na área do sexo. Para quê? Para perverter essa questão tão cara para o ser humano e para Deus: o casamento, a família, a reprodução. O diabo quer o quê? A prostituição. Ele quer o quê? Sodoma e Gomorra. Destruir o plano de Deus. Tornar a reprodução um horror na mente das mulheres. Validar o aborto,
matando as criancinhas no ventre da mãe. Agora a França legalizou de uma forma irrestrita o aborto, né? Já existia o aborto, mas agora escrachou mesmo, padrão final dos tempos. É Satanás com sede de sangue para destruir os bebês no próprio ventre da mãe. E sabe, quando o inimigo legaliza, legitima, valida o aborto dessa maneira, ele está corrompendo a mente e o coração das mulheres e dos homens num plano mais profundo, porque Deus nos deu um amor tremendo pela criancinha. Quando você vê uma criancinha na rua, na sua vizinhança, você ama aquela fofura, é uma coisa linda, desperta em você um carinho, uma ternura. E a mulher aborta 1, 2, 3, 5, vai destruindo a mente dela, o afeto, a maternidade, a capacidade de amar. Vai virando coisa. E isso está dentro do interesse de Satanás. Então ele se opõe a nós. Se vocês forem ler de novo Ezequiel 28, vocês vão ver que ele vai dizer assim: eu vou colocar o meu trono junto do trono do Altíssimo. Eu vou me assentar lá nos lados do norte. Ele queria este lugar que Deus deu para você. Que lugar? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus veio morar em você e fez de você filha de Deus, filho de Deus, portador da vida eterna. Diz 1 João 3, vede, filhinhos, quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O eterno é tremendo. Aleluia. Então, o Senhor chama você para acordar, para despertar nessa condição de filho, de filha, de se render completamente aos propósitos, aos desígnios dele e resistir ao mal. Resistir ao diabo. Diz Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então pensa no seu valor, na sua dignidade. Deus não quer que você suba no salto alto como o inimigo, porque quando ele foi tentar a mulher, ele tentou exatamente com essa fantasia. Você vai ser que nem Deus. Deus não quer que você siga nessa arrogância de se achar o máximo. E o inimigo também é especialista em te afundar, em dizer que você não é coisa nenhuma, que você não vale nada, em jogar você para o chão, e te humilhar, espezinhar você para você achar que para você não tem jeito. Mas o Senhor Jesus é quem diz para você: eu sou o seu Salvador hoje, e o meu sangue lava os seus pecados, purifica você de toda injustiça. Eu te dou a mão e eu te dignifico, eu te levanto, meu filho, eu te levanto, minha filha. Eu é quem digo qual é o seu valor. Não é o mundo, não é o inimigo, não são os homens. Sou eu, o eterno, que te criei para ser eterno e para compartilhar contigo a minha natureza. E é isso que a gente tem que se apegar e resistir, porque os anjos lá no céu foram provados, 2/3 permaneceram fiéis. O homem na terra
terra foi provado, caiu na tentação, e dali para cá a história da humanidade, estamos sendo provados. E nós vamos resistir em nome de Jesus, porque o nosso destino é a glória do céu. E Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono com